O Sesc de Juazeiro do Norte abriu as portas nessa última sexta-feira para lançamento do livro em homenagem aos 110 anos de Luiz Gonzaga do Nascimento. E quem fala dessa importante parceria é a Elane Lavô, gerente do Sesc Unidade Juazeiro do Norte. Paulo é um grande amigo, é um querido, né? E ele tem uma bagagem enorme porque ele acompanhou de fato o Rei do Baião, né? Então ele tem histórias inéditas, ele tem uma vivência incrível, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar, né, a construção desse livro, então é muito emocionante porque é um livro onde você não só lê, você vê toda uma história, escuta a voz do Luiz Gonzaga, então você interage com o livro, né? Então é algo incrível, eu nunca tinha visto algo tão rico, né? E Paulo é um artista sem explicação, né? E para a gente, para o Sesc, fomentar a nossa cultura nas mais diversas linguagens, poder mostrar para o mundo o que a gente tem de melhor. E o Rei do Baião, quer queira, quer não, é nosso também, né? O Sesc sempre apoiando a cultura, né? Sempre apoiando, é o nosso dever. E eu, como pessoa também, eu sou admiradora tanto do trabalho do Paulo, né, como sou forrozeira de verdade. Então, a gente está junto nisso. Paulo, qual a importância do lançamento desse livro tão bem feito, tão bem preparado hoje aqui no Sesc, em homenagem a Gonzagão? Para a gente é um privilégio estar aqui hoje, nesse lugar tão bonito, nessa cidade maravilhosa, com energia incrível, para falar sobre o seu Luiz, sobre o seu Luiz Gonzaga, que tanto nos toca, que tanto nos emociona, que nós todos praticamente crescemos embalados ao som de seu Luiz Gonzaga. Estamos aqui nesse dia especial para lançar o nosso livro, nosso projeto, que é a realização de um sonho coletivo. Como é realizar um sonho? Que se contou lá no programa de TV, que chamou sua esposa, teve uma ideia, e aí a ideia se concretizou e hoje é o lançamento. Como é que está o coração desse adorador de Luiz Gonzaga? O coração fica o tempo todo acelerado, né? Porque as vibrações positivas, e seu Luiz, aonde estiver, de alguma forma conspirando a conspiração do bem para que esses momentos aconteçam. Primeiro foi no dia 10 de dezembro, na terra de seu Luiz, em Exu. Depois nós estivemos em Bodocó. Já lançamos em Crato, cantamos parabéns para você no dia 13 de dezembro. Distribuímos um bolo para a comunidade de Exu, que foi a coisa mais linda. Distribuímos mais de 35 exemplares do nosso livro para todas as escolas municipais de Exu, tanto da zona urbana quanto da zona rural, para que as pessoas, para que os meninos, os mais novos, tenham acesso a essa obra e possam ouvir, possam ler e possam desfrutar dessa homenagem a seu Luiz Gonzaga. Para encerrar, Paulo, sintetizando, Luiz Gonzaga significa? Luiz Gonzaga significa, sei lá, tanta coisa, assim, emoção. Eu gosto muito de uma palavra que é legado. O legado gonzaguiano, ele é eterno. Nós estamos aqui para ajudar cada vez mais eu diria que nós somos instrumentos para que esse legado gonzaguiano cada vez mais se perpetue. Muito obrigada. Obrigada pela obra, obrigada pela sua presença, obrigada pela entrevista. Que bom que venham outros Paulos Vanderlei por aí para difundir, não deixar morrer nunca a cultura gonzaguiana. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado pela acolhida. Foi tão bom gravar no seu programa, estar lá no estúdio, você já está aqui de novo aqui com a gente, muito feliz. Vamos cajuína, nos divertimos. Estamos aqui hoje celebrando essa noite gonzaguiana. Obrigado. Tchau, filho. Volta agora, minha terra, volta agora ao meu torrão. Trago paz pra minha gente, trago amor no coração. Quero ouvir a asa branca, contemplar o amanhecer. Quero amar esse recanto, terra que me fez nascer. Quero ouvir a asa branca, contemplar o amanhecer. Quero amar
Joaquim, esse evento vem aí coroar os 110 anos, se vivo fosse, do seu tio querido Luiz Gonzaga. Qual a importância? Rapaz, a importância é muito grande. Meu tio, 110 anos, se fosse vivo, estava no meio da gente aqui, ó, com a muletinha e tal, contando história. E a gente está dando continuidade a essa história que ele deixou, esse legado que deixou para a gente. E todos nós somos responsáveis por isso. Você, locutores, a mídia, os artistas, os colegas, sanfoneiros. E eu, como faço parte da família, fico todo besta, todo orgulhoso, porque estou vendo que a história do meu tio está aí na frente. E tá as meninadas de 3, de 5, de 9 anos. Chegou uma sanfoneira de 9 anos lá em Exu, tocando, um menino de 13 anos. Então acho que a história do meu tio não vai parar e vai a cada dia tá se fortalecendo. E isso é bom porque ele deixou um legado muito rico para a gente e a gente é responsável por tudo isso. O auditório do Sesc Juazeiro ficou pequeno para receber os convidados ávidos a conhecer a história do livro Luiz Gonzaga, 110 anos do nascimento. Pessoas ligadas à cultura popular, cantores, políticos, imprensa e gente apaixonada por tudo que Gonzagão deixou na música popular brasileira compareceram para aplaudir a ideia inovadora do escritor Paulo Vanderlei. Qual a importância desse lançamento desse livro em homenagem a Luiz Gonzaga? É mais uma literatura, né? Inovadora, tá? De parabéns o Vanderlei, né? Que fez esse trabalho muito minucioso, né? Trazendo a tecnologia para o livro. Então isso renova cada dia mais as teses do Rei do Baião. Isso nos dá alicerce para andamento ainda mais do Rei do Baião, das causas do Rei do Baião, que ele defendia aqui no Nordeste, para o Brasil, para o mundo. Então, o livro é fantástico, muito bom. E para você, Jailson? Claro, né? É uma forma de preservar, manter, deixar a cultura sempre em alta. Porque Gonzaga se preocupou muito nessa... você lembra que antes dele falecer, ele trouxe os artistas, a nata dos artistas brasileiros, para cantar forró. E esse forró, em vez dele cair com a morte de Gonzaga, o forró cresceu. Então, ele tinha esse cuidado. Então, hoje a bandeira tem que ser segurada com firmeza pela gente que leva essa luta, faz essa luta, como o Gonzaguinha falou, aliás, o Joaquim Gonzaga, sobrinho, e isso tende a fortalecer muito mais. E a gente está aqui para prestigiar mais um trabalho que vai enobrecer toda a obra de Luiz Gonzaga. Qual a importância desse lançamento, doutor Raimundo? A primeira coisa que nos faz nos lembrar é a história de Luiz Gonzaga, a história dele de jovem, foi um artista que não fez só cantar música, mas foi um artista que levou o nome do nosso Ceará, do nosso Nordeste, do Brasil inteiro para outros países. Ele tem uma história diferente só de ser artista. E o Gonzagão deixou uma marca que dificilmente vai aparecer alguém para substituí-lo. Tem um adágio que diz que ninguém no mundo é insubstituível, mas eu acho que vai demorar milhões de anos para aparecer um novo Luiz Gonzaga, com as mesmas características, com a mesma qualidade, com a mesma pessoa que ele era e continua sendo como pós-morte pela sua história. Ela fica registrada nos anais da nossa cultura, da nossa eternidade. Por tudo isso a gente agradece. Esse jovem foi iluminado por Deus para fazer com que a história de Luiz Gonzaga continuasse viva, como continua ainda aqui no Nordeste, no sul do país ainda, no Congresso Nacional. Toda data de aniversário é citada lá no Congresso Nacional por as pessoas que conheceram, que tiveram a felicidade com ele. Por tudo isso, que a gente está aqui nesse evento para nos dar esse testemunho de quem foi o nosso Gonzagão, Luiz Lua Gonzaga. Qual a importância dessa tarde e noite aqui no Sesc? É de uma importância enorme, assim, eu me sinto até lisonjeado, porque quando o Paulo Vanderlei esteve aqui com o Renato Teixeira, que a gente esteve junto, ele falou desse projeto, já faz algum tempo, viu?
E hoje está se concretizando. Até eu falei para o Paulo, digo, rapaz, tu é um cabra corajoso, porque é um trabalho de uma envergadura muito grande, certo? Um trabalho de pesquisa que deteve tanto tempo, mas está aí a qualidade do trabalho. E Gonzagão não merecia outra coisa a não ser um trabalho com esse porte, com esse perfil, com essa qualidade. Seja bem-vindo a uma experiência sensorial e afetiva em homenagem ao maior artista brasileiro de todos os tempos. Homenagem ao maior artista de todos os tempos brasileiro. Foi assim que eu fiz a dedicatória pro Bial, esse dia 13 de dezembro de 2022, 110 anos do nascimento do nosso eterno Luiz Gonzaga, do tio de Joquinha, e todos nós admiramos. E que o Sr. Luiz Gonzaga fica aquela sensação não, a convicção que o Sr. Luiz Gonzaga veio ao mundo para unir as pessoas. O livro Luiz Gonzaga, 110 anos do nascimento, escrito pelo Paulo Vanderlei, um nordestino adorador da obra de Gonzagão, tem o intuito de celebrar o legado deixado por Luiz Gonzaga na música popular brasileira. Aprendeu comigo, pois. Será que deixar? Tô na hora, velho. Doutor Nildo, qual a importância do lançamento desse livro em homenagem aos 110 anos de Luiz Gonzaga? Eu fiquei emocionado assim que recebi o convite de Dona Luiziana Alencar para participar dessa grande homenagem a Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, ao longo da vida, ele só teve um prazer: homenagear o Nordeste, homenagear Juazeiro, as coisas do Cariri, as coisas do nosso sertão. Então, essa homenagem que o escritor Paulo Vanderlei está nos presenteando hoje, muito representa. Por quê? É um acervo que vai servir para os nossos pósteros, para os nossos filhos, para o fonte de pesquisa, para que os nossos filhos eles possam pesquisar nessa grande obra, a grande obra que foi a vida de Luiz Gonzaga. Murilo, você é muito jovem, filho aqui do Dr. Nildo. Você conhece alguma coisa de Luiz Gonzaga? Assim, eu acho que eu vejo muito do meu pai, sabe assim, no dia a dia. Ele gosta muito do Luiz Gonzaga, é muito fã. Mas é muito bom, né, doutor Nildo? Até porque isso aí é cultura viva, não vai morrer nunca. Eu também tenho, assim, fico satisfeito em ver essa produção do nosso Paulo Vanderlei, por um motivo. Eu também sou um pouquinho estudioso da história, da discografia do Padre Cícero e descobri que Luiz Gonzaga foi o primeiro músico que gravou o Padre Cícero. Lá quando ele gravou a música Légua Tirana. Como é? Ó que estrada mais comprida, lá na década de 1930, final da década de 30, início da década de 40. Então, devemos a Luiz Gonzaga a primeira música discografada em homenagem ao Padre Cícero. E olhe que o Padre Cícero tem quase 400 músicas em sua homenagem. Então, essa obra do Paulo Vanderlei só vem a consolidar, a coroar o rei do Baião, Luiz Gonzaga. Está de parabéns, Paulo. Fico feliz, eu não conhecia o site, toda a produção que ele coloca na internet, mas a obra em si é um presente que eu estou me dando no Natal. E também o comércio, a indústria, né, os amigos da gente apoiando a cultura, como é o caso da Sevema, que vem aí com força total apoiando esse projeto maravilhoso. Foi uma das coisas que eu fiquei emocionado em saber que essa produção valorosa, meus amigos de casa, amigos da nossa Marley Duarte, isso aqui é de uma riqueza tão grande e fico muito feliz em ter como apoio cultural, como patrocínio, uma empresa nossa, uma empresa genuinamente do Cariri, como a Sevema, do nosso capitão Tadeu e dona Luiziane, ajudando a solidificar, concretizar essa obra.
Então, é o Juazeiro, é o Padre Cícero presente na obra do Paulo Vanderlei, imortalizando a obra do nosso Gonzagão. Isso, exatamente. A CVM não poderia deixar de participar de um momento único como esse, né, enriquecedor, que é o nosso rei do Baião, Luiz Gonzaga, né? Aí um vasto histórico aí de feitos em nosso Brasil e mundo afora. Então, com certeza, nós do Grupo Sevema, a gente não poderia deixar de participar de um momento tão especial como esse. É importante apoiar, incentivar a cultura, ainda mais quando se fala de eternizar cada vez mais o Luiz Gonzaga, né? Com certeza, Marlene, com certeza. Então, assim, é uma figura, de fato, o nosso rei, né? Como o Paulo diz bem, o melhor. E aí a gente, com um momento como esse, é para deixar, de fato, aí, até para a nova geração, né? Conhecer ainda mais a fundo quem é o nosso rei do Baião, nosso Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, rei do Baião, Luiz Gonzaga do Nascimento. Por ter vindo à luz no dia de Santa Luzia foi Luiz, por sugestão do vigário Gonzaga e por ter nascido no mesmo mês de Jesus do Nascimento. E como é que eu sei tudo isso na ponta da língua? Ora, com todo respeito, porque uma Bíblia e meia sobre a vida de Gonzaga acaba de ser lançada. Olha só, uma realização monumental, pesa quase 4 quilos. E mesmo sendo o rei do Baião, o mais biografado artista brasileiro, essa caixa guarda surpresas para lá de emocionante.